Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos começando a nossa live 21 horas. É neste dia 15 de maio de 2023. Segunda-feira, início de semana. E também pós-Dia das Mães. Como oportunidade no programa nós não tivemos ainda de homenagear, então você aproveite, cumprimentem a sua mãe, aquela mãe que você quer cumprimentar. O momento é este, é na nossa live. Como sempre, estamos com dois estúdios. Esse aqui é o estúdio do preâmbulo. Depois ali, aquele estúdio 1, é aquele que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse essa recheada de informações, mas o principal são vocês. Eu quero que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, comentem, além de receber as nossas informações, tragam a nós. Como digo sempre, o programa Pauta Livre, além de informações, de estar bem informado, também é cultura. Você traz algum conhecimento que tem, tudo é para aquela conversa entre amigos. E a pauta é livre. Vocês podem dirigir o nosso programa. Nós temos só uma linha com a nossa sinopse. As notícias que nós temos são notícias do dia, latentes, que interferem no nosso cotidiano, ou sejam notícias extravagantes, diferentes do que está acontecendo no nosso redor, local, do Brasil e do mundo. Essa é a nossa preocupação, se a necessidade houver ou o espaço dado por vocês. Aí eu aproveito o espaço. Mas então vocês devem estar conosco. É o que eu conto principalmente nessa segunda-feira, essa noite de outono, agradável, uma temperatura muito agradável mesmo. Por exemplo, de notícias que o governo federal identifica pagamentos indevidos de quase 4 bilhões de reais no Auxílio Brasil. Também o dólar, segundo notícias, fecha abaixo de 4,90 e atinge o menor nível em quase um ano. Também uma tragédia que aconteceu lá no interior de São Paulo, em que um sargento em surto entrou numa delegacia de polícia e matou um outro sargento e também um capitão. Foi uma tragédia acontecida lá em São Paulo. Também, durante as nossas conversas, nós colocaremos inúmeros essas pessoas e o nome deles que a imprensa já deu e nós estamos atentos. Uma outra notícia já diz: após executar 4 colegas em delegacia policial, diz em vídeo que a família deles não merecia. Isso aí tudo são complementos que nós teremos durante o nosso programa. Também o relator do projeto das fake news, o relator na Câmara dos Deputados, ele quer pactuar o texto final com o Senado antes da votação, que daí sim ele vai colocar em plenário. O presidente Lula, ele aceita gatilhos na nova regra fiscal, desde que, segundo ele, não impeçam o aumento real do mínimo e reajuste do Bolsa Família. O reajuste anual que ele diz são R$18. Isto é real. Um real a mais seria o aumento real. Só que é uma insignificância, que com certeza ninguém está contente com um reajuste desta envergadura. É impossível com esse valor, né? Também, para a nossa economia, é bom. Vendas nos shopping centers no Brasil cresceram 6,8% no trimestre. Também o Ministério da Saúde regulamenta agora os repasses para o piso da enfermagem. Lembrando bem, o piso da enfermagem foi aprovado lá na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ainda não havia sido pago por
uma interrupção pelo Supremo Tribunal Federal, através do ministro Barroso, que teria um estudo a fazer. O presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, ele atacou a articulação política trancada, diz ele, pelo governo Lula e prevê a instalação da CPI já nesta quarta-feira. Também algo que é um estudo que as mulheres brasileiras estão tendo filhos cada vez mais tarde, ou seja, com mais idade. A Petrobras estuda mudança na política de preços do diesel e da gasolina. Segundo o anúncio da Federação Nacional, os motoristas de aplicativos fazem greve a partir do dia de hoje e, segundo eles, em todo o Brasil. Também na economia, o mercado financeiro aumentou a estimativa da inflação para este ano, mas reduz já projetando lá para 2024. Uma doença que está sendo ignorada, a dengue, que está causando óbitos, com mais um óbito confirmado aqui no nosso Rio Grande do Sul, já registram 28 mortes só neste ano de 2023. Segundo a Federação do Comércio, a antecipação do 13º salário do INSS é a boa notícia para o comércio gaúcho. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma média anual de 695 casamentos com pessoas menores de idade. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul estima que o estoque de insulina deve durar tão somente 45 dias. O Rio Grande do Sul, como o maior produtor de azeite extra virgem do Brasil, eles projetam mais de 500 mil litros só para este ano de 2023. Também na área da polícia, em Porto Alegre, houve uma queda radical de 70% nos assaltos ao transporte coletivo no quadrimestre. Também nós tivemos no dia de ontem, no dia 14, domingo, aqui em Porto Alegre, no bairro São Borja, Sarandi, zona norte de Porto Alegre, 5 homens foram mortos numa chacina. Foi um ataque a tiros em homens em 2 veículos, numa boca de fumo consagrada. Também tiveram mais 3 pessoas feridas. Isto na noite de ontem em Porto Alegre. Também o Reino Unido já informou que enviará mísseis e drones de longo alcance para ajudar a Ucrânia a recuperar territórios ocupados pela Rússia. Também o ministro diz que a CPI será uma grande oportunidade de o Brasil conhecer o MST, Movimento Sem Terra. Eleitores agora já podem pagar multas devidas à Justiça Eleitoral pela internet. O INSS também já está analisando milhares de pedidos de salários maternidade que estavam parados. Um deputado federal, uma foto polêmica do partido de Bolsonaro, postou uma foto com Lula e recebeu, com razão, críticas de colegas e eleitores, porque são esses valores que estão sendo pagos para que pessoas também da direita que apoiem alternativas e projetos da esquerda. Então, um candidato que foi eleito pela direita realmente deve e sofre críticas, e críticas com muita razão. O governo federal também vai lançar um programa de reforma agrária ainda este mês. O governo federal estima que o rombo previdenciário deve dobrar até o ano de 2060. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, pede ao chanceler alemão um apoio na entrega de aviões
de combate, porque está lutando arduamente, aquela guerra está terrível. Inclusive tem uma notícia do Washington Post de que um alto comando dos mercenários lá que lutam do grupo Wagner, que lutam pela Rússia, que eles estariam oferecendo à Ucrânia informações de unidades russas em forma de que a Ucrânia tire as suas forças militares de Bakhmut, porque a carnificina está grande, e eles disseram que ali seria, expressão deles, seria como um moedor de carne, essa batalha que está acontecendo em Bakhmut. E a Ucrânia já disse que teve muitas vitórias nos avanços para retomar essa cidade que está sitiada ou ocupada pela Rússia. Também o presidente do Banco Central, ele diz que se o dinheiro está caro, a culpa não é do banco, porque é malvado, mas do governo que deve muito. Então o que ele quer dizer é que ele não é malvado, não. O governo é que deve muito. 1.200 pessoas, mais de 1.200 pessoas em situação análoga à escravidão já foram resgatadas neste ano no Brasil. A Mega Sena acumulou novamente e pode pagar 10 milhões no próximo sorteio. Também o Tribunal de Contas da União requisita a apuração de pagamentos relacionados a Michele Bolsonaro, que, segundo a Polícia Federal, o ajudante de ordem do presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, havia feito depósitos na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. A Justiça também tornou réu, agora, o homem acusado de divulgar fotos da Marília Mendonça após a sua morte. O Inter, no futebol, também se reapresenta na preparação para a partida contra o América Mineiro, pela Copa do Brasil. Agora, já pela Copa do Brasil é o América, então os mineiros não são uma boa recordação para o Inter, já perdeu para o Atlético, e agora é o América Mineiro no Brasileiro, no Copa do Brasil, Copa do Brasil. Também no Grêmio, depois de quase 2 meses, o PP volta a entrar em campo pelo Grêmio. No G7, o presidente Lula tratará da segurança alimentar e o impacto da guerra na Ucrânia. É aquela dele querer ser mediador mundial. Também voltando ao esporte e ao internacional, tem o pior ataque do campeonato brasileiro. Pesquisadores lá na África identificaram uma planta que produz uma nova maconha. Mais uma preocupação para as nossas autoridades. O ministro Gilmar Mendes, com uma de suas pérolas, ele diz que atos servem para cobrar responsabilidades das plataformas. É aquela intimação que teve o Google e também o Telegram. E ele diz, tem mais uma ainda, o Gilmar Mendes, ele diz assim, o Brasil passaria de 1 milhão de mortos pela Covid-19 se não fosse o Supremo Tribunal Federal. É uma pérola, Gilmar Mendes, ministro do nosso Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, tinha que ter o ministro Alexandre, ele autoriza a Polícia Federal a acessar dados dos celulares dos presos lá do 8 de janeiro. Também o Corinthians será denunciado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva por canto homofóbico e corre o risco de perder os pontos. Foi quando jogou contra o São Paulo.
o presidente do Barcelona diz que fará todo o possível para o retorno do Messi. Também um objeto não identificado caiu do céu e atingiu um veículo. Aconteceu lá no litoral paulista. Mas com isso, vamos logo então aos nossos estúdios 1 e o estúdio 2, que o pessoal já está interagindo conosco e nós com muita vontade de falar com eles nesta segunda-feira. E é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Aqui nós, agora sim, conversando com os nossos amigos. É segunda-feira, 16 graus, temperatura parece bem menos aí a sensação térmica, mas 16 graus a temperatura, uma segunda-feira. Mas aqui no nosso programa, aí eu fazendo de manga curta, o pessoal pergunta, mas e como que tu faz desse jeito? Estamos num ambiente climatizado, aqui a tranquilidade impera e assim que nós gostamos de estar no nosso programa Pauta Livre. E agora ao vivo não é uma emissora profissional, não. É a emissora web, a Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. E nós estamos contentes por estarmos com você segunda-feira. Temos que ter a mesma ênfase do que aquela sexta-feira que o pessoal já faz festa. Não, nós estamos conversando e temos saúde, temos alegria e a vontade de estar conversando com vocês. Estúdios lindo, esse aqui é somente o estúdio 2. Também nós temos que parabenizar o nosso amigo que hoje está pela primeira vez participando da nossa live aqui no programa Pauta Livre, que é o Sargento Portela. É aquele homem que é o convidado especial e ele será entrevistado amanhã, dia 16 de maio, a partir das 20h30. A nossa live será dos estúdios da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí e o teor será, ele é um dos organizadores do encontro dos veteranos do 11º BPM, que vai acontecer lá no dia 19, a partir das 10 horas da manhã. Então todos vocês que têm interesse, que gostariam de saber tudo sobre esse encontro e outras coisas que serão faladas, mantenha contato conosco. Além dessas pessoas, também vocês, espectadores do nosso programa Pauta Livre.
Dentro das notícias que nós teremos hoje, também uma tragédia que houve lá em Salto, interior de São Paulo. O pessoal até nas redes sociais colocou pensando que fosse aqui no nosso Rio Grande do Sul, mas foi lá em São Paulo. Um sargento da Polícia Militar, o sargento Gouveia, ele entrou atirando numa delegacia e matou um sargento e um capitão. É o sargento Silva e o capitão Josias. Essa notícia nós captamos ali na imprensa fidedigna que nós temos conhecimento e a qual nós divulgamos sempre a vocês. Também aquele ajudante de ordem do presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, ele declarou que fez pagamentos a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama. E agora, então, a Polícia Federal quer saber qual o teor desses depósitos que ele fez. Também preocupante é que lá na África, pesquisadores identificaram uma planta que produz uma nova maconha. Isto para toda a comunidade, principalmente da área da segurança pública e da sociedade em si, é muito preocupante. Também um policial civil, mas isso lá em Camocim, lá no Ceará, na madrugada de ontem, de domingo, ele entrou na delegacia e matou a tiros 4 policiais. E ele diz que foi humilhado e eles não prestavam. Esse foi o depoimento dele, mas eu acredito que ele tenha entrado em surto. Uma pessoa normal não faria isso, mataria colegas, porque ele também é um policial civil. Também notícia, um leão mais velho do mundo. Ele foi morto por pastores de gado, lá no Quênia. Como você sabe, os leões atacam os gados e essa história pouco importa a esses pastores e mataram este leão, então, o mais velho do mundo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, até havia dito ali no meu preâmbulo, Supremo Tribunal, não, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pede a suspensão de 8 jogadores envolvidos nesse esquema que acontece no nosso futebol. Mas a explicação que eu tenho que dar é que eu havia falado no preâmbulo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva também denunciou a torcida do Corinthians, no jogo entre Corinthians e São Paulo, por frases homofóbicas, e está sujeito ao Corinthians, inclusive, perder os pontos. Também um influenciador grego, ele viralizou ao mostrar o feirão de drogas numa favela do nosso Rio Grande do Sul, do nosso Brasil e do Rio de Janeiro. E isso denigre o nosso país no todo. Então, um feirão da droga no Rio de Janeiro, e ele, esse influenciador, viralizou. Mas agora sim, agora estamos nós aqui, Estúdio 1 da Rádio e TV, Impacto Web de Gravataí, quando entrou o nosso amigo Alberi. Mas o cronograma que eu vou lendo daqui a um pouquinho, falo contigo aí, Alberi, falando diretamente lá de Mariluz, e com certeza muito preocupado com o seu Grêmio, que não desencanta. É isso aí. Mas quem falou hoje, o número 1, foi aquele homem que normalmente não consegue assistir o nosso programa, que acorda muito cedo, jogador de futebol, mas agora está se dedicando ao maratonismo, é o maratonista, é o nosso amigo Betão, o Carlos Alberto Beto. Nos deu uma boa noite e um grande abraço. O segundo no dia de hoje é sim, o nosso convidado do dia de amanhã, é o Sargento Clóvis Portela. Nos deu uma boa noite, amigo Severo, e um abraço. Amanhã nós nos encontraremos aqui na nossa emissora ao vivo. Também o terceiro, meu irmão, Coronel Severo, ou FIFA, e ele, esse falando lá de Guarujá, zona sul de Porto Alegre. Está dizendo assim, boa noite, um bom programa. Desejo uma ótima semana a todos vocês. O Fernando Machado, o Abreu, estava com dificuldade de interagir conosco, mas solucionamos enquanto estávamos interagindo com vocês ali na escrita e não
ao vivo, como agora nós estamos falando, porque estou com o microfone à mão, mas vocês têm o poder também de escrever e dirigir o nosso programa. O meu irmão Coronel Severo, novamente interagindo, disse assim: conforme provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a certidão de nascimento pode ter 2 pais ou 2 mães. E segundo a concepção dele, está todo mundo louco. Eu também não concordo com isso, mas temos que cumprir as leis. Somos cidadãos, cumpridores de lei, né? Claro que, embora discordemos, mas somos atrelados às leis. Mas, como eu sempre digo, como cada povo tem a lei que merece, talvez nós não merecemos muita coisa, e essa aí é uma extravagância da lei. O Clóvis Portela, o sargento Clóvis Portela, que estará conosco, diz assim: muito bem, amigo Severo, estaremos ao vivo juntamente com este magnífico apresentador, falando sobre o grande evento de aniversário do 11º BPM. Gratidão. E esse acontecerá, já foi transferido em 2 datas, em razão do tempo, porque eles preveem que seja um grande evento, ou até no encontro de veteranos seja um dos que de maior efeito ou maior destaque. É por isso que está sendo protelado já em 2 oportunidades, mas agora o tempo se apresenta bom, porque haverá formatura e tudo, mas sexta-feira, dia 19, com certeza essa formatura comemorativa ao aniversário do 11º BPM e também esse encontro dos veteranos do 11º vai acontecer. Tudo será esclarecido na live que nós teremos amanhã, no dia 16, com o Clóvis Portela, que estará aqui conosco. Agora sim, o Alberi, que eu já havia visto que ele havia interagido conosco, mas agora sim estamos conversando com ele e com os nossos amigos do programa Pauta Livre. Ele é lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, e eu havia comentado de que ele estava preocupado, e está aí ele, e mostrando a sua preocupação, gremista ferrenho que ele é. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Nesse ano não teremos as mínimas chances de conquistar alguma coisa. Nunca tinha visto os 2 times tão ruins. E a preocupação nossa já é no Grenal de domingo, que com certeza será um horror. Este sim será um horror, e para as 2 equipes. E esperamos que todos nós, gremistas e colorados, que o menos pior vença. Mas aquele que perder vai ficar numa situação muito ruim. Além da situação delicada em que a dupla Grenal já está no Brasileiro, também a turma não vai perdoar de jeito nenhum. O Renato está balançando, o Mano Menezes, embora que a diretoria tenha garantido que ele permanece, mas também está balançando. Aí complementa o Alberi dizendo assim: se os nossos treinadores não fossem o Mano e o Renato, já tinham mandado embora há muito tempo. Realmente eu concordo com isso, Alberi. É que eles têm nome, têm destaque. O Renato tem uma tradição no Grêmio ali de outras vitórias, inclusive tem uma estátua, né, na frente ali. E o Mano, porque tem uma tradição também de muito tempo de um ótimo treinador. Mas aí vem outro gremista, um casal de gremistas, também Zona Norte de Porto Alegre. A Janei Lima está dizendo assim: boa noite, amigo Severo, e a todos os participantes do programa Pauta Livre. E juntamente ao casal 20, como eu digo sempre, Henrique da Silva, capitão da Brigada Militar, aposentado, e também da nossa turma CFS 72. Boa noite, um bom programa a todos os participantes deste Pauta Livre. E agora sim, é Alexandre Marques, também Zona Norte de Porto Alegre. Ele é nosso expert, principalmente, e co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea, e top e expert, principalmente na área do esporte. E ele diz assim, o Alexandre Marques, e ele diz assim: boa noite, Severo. A dupla Grenal se ilude com o Gauchão. O Inter, 3 derrotas seguidas, com 2-0, e o Grêmio com 3 empates na Arena. Realmente eu já comentei com o Alberi, e
esse Grenal vai ser um horror no final de semana. E ele complementa dizendo assim: o Juventude perdeu a 4ª partida na Série B, em Caxias, para o Mirassol. E hoje foi anunciado o novo treinador. É o Thiago Carpini, que atuou no Água Santa, vice do Paulista. Ele tem nome, o Água Santa foi uma revolução na competição. Esperamos que pelo menos ele tire dessa situação o Juventude, porque apesar de tudo isso, nós torcemos pelo futebol gaúcho e ele está realmente preocupante. 21h33. Eu dou uma passada no estúdio 2 das nossas emissoras. Se vocês tiverem algo a falar conosco, intervenham, intercedam e digam alguma coisa. A noite está fria lá fora, mas muito agradável, e nós, cheio de emoção, até por causa da data que nós tivemos no dia de ontem, Dia das Mães. Ninguém comentou isso. Nós havíamos comentado e cumprimentado alguma coisa, comentamos isso lá na sexta-feira, no nosso programa anterior. Mas hoje é um dia após o Dia das Mães. Vocês ainda não disseram alguma coisa? Digam alguma coisa. Cumprimentem as suas mães, deem um alô a todas as mães que sejam o nosso programa. Está começando hoje, pós Dia das Mães. Hoje é dia 15. E a festividade, todas aquelas pessoas, o lazer. E outra coisa, hoje é o Dia da Família. Eu ia dizer que ontem era o dia da reunião das famílias com as mães, mas hoje é comemorado o Dia da Família. Pobre daquela pessoa que não tem uma família, e principalmente aquela que lhe dê apoio. É triste. Então, nós temos que prezar também por esse dia. Que todos nós temos a nossa família. Alguns uma família conturbada, mas seja como for. A família de sangue ou a família adotada. Parabéns a todos nós, hoje, Dia da Família. Retorno então ao estúdio 2. Agora sim, vamos ver alguma coisa da nossa sinopse. Mas se vocês interagirem conosco, ignoramos a sinopse. O que interessa é a conversa entre nós, embora que nós também damos a nossa opinião. E vocês também podem dar a opinião de vocês. Claro que seguindo as normas da internet, porque o nosso programa, em hipótese alguma, pode ser cancelado, porque que nós temos esse contato segundas, quartas e sextas. O Pauta Livre das 21 às 22, este não pode faltar, já está no nosso cronograma, no meu e acredito que também no de vocês. E esporadicamente nós temos também outras lives, como é o caso de amanhã, o programa para anunciar o encontro de veteranos com a presença do nosso amigo aqui do Sargento. Então, é esse amanhã. Depois, na quinta-feira, também nós teremos o programa Giro da Várzea, onde nós teremos 2 convidados, o presidente da Líbia, que é a Liga Independente da Vila Elza e Viamão, e também o seu secretário Luiz Carlos Dutra. Aí eles vão falar de uma competição inédita que acontecerá, que é a categoria Master 65. É o primeiro campeonato que nós temos notícia da região metropolitana. Isso será lá na quinta-feira, dia 18. Eu espero que vocês estejam conosco também lá. Agora sim, retorno ao estúdio 1, porque entrou aquele nosso amigo que, segundo últimas informações, estava com dengue. Eu espero que ele traga uma boa notícia. Vamos ver o que ele falou. Ainda não fiz a leitura, simplesmente anunciei que é o Alcides Almeida Correia, aquele homem que nós indicamos, o Almeida Contabilidade. E ele diz assim: boa noite, senhores e participantes do Pauta Livre. Tenham um ótimo programa, tentando me conectar após lentamente, e parou aí. Lentamente, e ele estava com dengue. Vamos ver. Complementa aí, Alcides. Diz alguma coisa para nós aí. Nós retornamos ao estúdio 2 e já me trouxe uma preocupação até nessa tua
pausa de reticências. Então vamos lá, o estúdio 2, e já que ele apareceu aí, eu não posso deixar de indicar o Almeida Contabilidade. É aquele homem que está quase vencendo o prazo de declaração de imposto de renda. Então tá aí a nossa recomendação, é o Almeida Contabilidade. Vejam aí a nossa indicação. Qual a nossa indicação? É Almeida Contabilidade. Lembrando que estamos vencendo o prazo para a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então se apresse. Se ainda não fez, a nossa indicação tem muita validade. Além de outros serviços que o Almeida presta, é assessoria contábil, é assessoria tributária, também escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresa. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. É em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande do Sul. Alguma referência? Claro que temos a dar. É ali próximo à Academia da Polícia Militar e também da Associação dos Cabos e Soldados. O local ali é conhecido também como Volta da Cobra. O Almeida também dá assessoria pelo WhatsApp, de uma maneira gratuita. Os telefones é o DDD 51, pelo 999 657 380. Também pelo 993 45 8177. Mas também temos telefone fixo. É o DDD 51 pelo 211 288 82. Outra coisa, o Almeida vai dar um brinde a cada declaração que seu cliente fizer com ele. Mantenha contato, com certeza vai ver a qualidade. Nós indicamos porque conhecemos o serviço. Mantenha contato. Logo, logo, está expirando o prazo para a declaração de imposto de renda. Nós indicamos porque conhecemos. Pessoal, esta é a recomendação que nós damos na área da contabilidade. Também nós temos informação na área da saúde, odontologia. E aí também está a nossa recomendação. Não temos patrocinadores, mas temos a nossa indicação. E agora está aí na área da odontologia. E aceitem e acompanhem, se precisarem, procurem também a nossa indicação na área da odontologia. Centro Odontológico Canoas. Aí o que nós indicamos. Alô, amigos. Agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 74 84. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece.
E eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. Então é isso aí, estamos aqui novamente, pessoal. Essa aí é a indicação na área da odontologia e realmente nós sabemos que em algum momento da nossa vida nós precisamos de atendimento odontológico, é inevitável. Embora que já disseram que o Brasil é um país de desdentados, o que é lamentável. Agora eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o Almeida voltou a complementar que nós havíamos solicitado a ele. Ele diz assim: tentando me comunicar após uma semana fora do ar, mas em plena recuperação e muito bem hoje. É isso aí que nós esperamos os nossos amigos. Nós sentimos os problemas dos nossos amigos, porque os amigos são vistos nas horas ruins, na hora da doença e não na hora boa, naquela hora da festa que todo o pessoal, é só festa. Não, os amigos são vistos nas horas ruins e nós primamos pela tua saúde. Então, Almeida, ampla recuperação. Isso aí, então, e tu tens que trabalhar, tá quase vencendo o prazo da declaração de imposto de renda, que é a hora que rende e bastante, te recupera logo e volta às atividades. Agora sim retorna ao Estúdio 2 para complementar a nossa sinopse, ou começar a nossa sinopse. Nós temos várias anotações, mas é bom que nós pudermos estar conversando com vocês, que é o mais importante nesse momento. Numa palestra, o presidente Lula disse que 700 milhões de brasileiros morreram por Covid, quando que o Brasil tem 216 milhões e poucos habitantes. Essa aí foi numa assinatura do decreto de regulamentação da lei Paulo Gustavo. Foi lá na quinta-feira, no dia 11 de maio, do incentivo à cultura. E 300 milhões dos 700 milhões, 300 milhões foram mortas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 14,4 milhões de pessoas morreram de Covid no mundo todo. Então é uma extravagância de números e nós temos uma lei das fake news e o Supremo Tribunal Federal está atento às fake news, mas depende qual a tendência ideológica de quem comete. Ela não é para punir quem comete, mas depende quem comete. Esse é o caso, vocês entenderam, né? Também o presidente Lula comprou um lote de insulina da China, mas só que esse lote não tem registro da Anvisa. Agora pode? Na gestão do presidente Bolsonaro, isto não poderia. Também sobre a guerra Rússia e Ucrânia, o Washington Post divulgou que um líder do grupo Wagner, os mercenários que lutam pela Rússia, eles propuseram esse acordo ao presidente Zelensky da Ucrânia, e informações de localização de unidades russas para que a Ucrânia retirassem suas tropas de Bakhmut, porque realmente lá o combate está muito acirrado. A Ucrânia disse que conseguiu avanço na recuperação de Bakhmut, que está em poder da Rússia, mas
os combates são sangrentos. Segundo fontes disseram, aquilo é chamado como um moedor de carne. É uma carnificina que está acontecendo. O mundo está quase que calado a isso, mas a guerra Rússia e Ucrânia persiste cada vez mais acirrada. Do projeto da fake news, o relator, o deputado Orlando Silva, ele é do PCdoB de São Paulo. Ele ressalvou que o texto deve ficar maduro entre os líderes da Câmara antes de apresentar ao plenário. Eles estão tentando de qualquer jeito fazer com que esse projeto seja avançado. Mas o ministro da Justiça, Flávio Dino, já disse: se o Congresso não votar, o Ministério da Justiça tem meios de fazer com que ele seja colocado em execução. Quer dizer, é aprova ou aprova. Essas são duas condições que o Congresso tem, segundo ideia e declaração do ministro Flávio Dino. Também o presidente Lula, ele aceita gatilhos na nova regra fiscal, que é o arcabouço fiscal, né? Desde que não impeçam o aumento real do salário mínimo e o reajuste do Bolsa Família. O salário mínimo, R$8. Realmente é um reajuste real, mas só que um valor irrisório. É, inclusive, hilário, se não fosse tão trágico. Mas também na economia, uma boa notícia, pelo menos, né? Nos shopping centers do Brasil, cresceram 6,8% no trimestre. Em outros lugares, tipo o shopping do Vale, que aqui se avizinha conosco, aqui em Cachoeirinha, que até os nossos amigos manequinhas, eu estou sentindo a ausência deles, que também sempre interagem conosco, são de Cachoeirinha. Ali muitas lojas foram fechadas pela pandemia, mas essa notícia de que cresceu o comércio nos shoppings também são verídicas, porque está na imprensa e eles não iam manipular os números desta maneira. Também uma notícia que as brasileiras estão tendo filhos cada vez mais tarde, ou seja, com maior idade. É notícia, e nós aqui do Pauta Livre estamos dando notícias a vocês, além de comentário das notícias no nosso pensamento. Vocês têm a possibilidade de também opinar sobre as notícias que nós estamos dando. A Petrobras estuda uma mudança política nos preços do diesel e da gasolina. O Ministério da Saúde regulamentou o repasse para o piso salarial da enfermagem. A lei assegura 7,3 bilhões de reais para o pagamento do piso. O piso nacional dos enfermeiros será de R$ 4.750. O dos técnicos de enfermagem, R$ 3.325. E os auxiliares de enfermagem, 50% disso, e parteiras, né? Ou seja, R$ 2.375. Esse é o piso que será pago pelo Ministério da Saúde. O presidente da Câmara, o deputado Lira, ataca a articulação política, ele chama como trancada, do governo Lula, e prevê a instalação da CPI, agora sim, já nesta quarta-feira, e é o que nós esperamos, que o quanto antes seja implantada essa CPMI. Também motoristas de aplicativos entraram em greve no dia de hoje, essa segunda, dia 15, em todo o Brasil. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e repasses mais altos nas tarifas das corridas. Como você sabe, aquele valor que a gente paga não é o que é repassado ao motorista, e eles querem uma participação maior nesses valores. No Rio Grande do Sul, como você sabe, nós somos o maior produtor de azeite extra virgem do Brasil, e eles projetam mais de 500 mil litros ainda para esse ano de 2023, o que para a nossa economia é muito bom.
Aqui do nosso Rio Grande, a Secretaria Estadual da Saúde estima que o estoque de insulina deve durar tão somente 45 dias se não for renovado. Também preocupante é que aqui no nosso Rio Grande do Sul, mais um óbito por dengue. Nosso amigo Almeida, te cuida, te recupera bem. Agora já somam 28 mortes em 2023. A dengue mata, então tomemos cuidado. E a Covid ainda não terminou. As nossas precauções na área da saúde têm que persistirem ainda. Aqui no nosso Rio Grande do Sul também a média anual é de 695 casamentos com pessoas menores de idade. A Federação do Comércio Gaúcho diz que a antecipação do 13º salário pelo INSS é uma boa notícia ao comércio, o que nós também acreditamos. Porto Alegre registra uma queda de 70% nos assaltos ao transporte coletivo no quadrimestre. Isto aí é uma excelente notícia, inclusive a Polícia Civil teve que criar uma delegacia especializada exclusivamente a assaltos em transportes coletivos. Tal era a quantidade de assaltos que aconteciam. E sempre é bom que tenha uma especialidade, uma especializada no caso da Polícia Civil, porque ela tem um arquivo amplo daqueles marginais que cometem esse tipo de modalidade de assalto. Então isso é muito bom e as pessoas que conhecem sabem, principalmente no combate à criminalidade. Aqui em Porto Alegre, mais uma chacina e sempre a droga. A droga está sempre envolvida, é o tráfico de drogas. Na noite de domingo, no dia 14, lá na Vila São Borja, bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre, para quem conhece. 5 homens foram mortos a tiros e mais 3 pessoas feridas. Foi num ataque a tiros num ponto de venda de drogas, ou uma boca de fumo, como a gente sabe, e seriam dois veículos com homens que atiraram e mataram essas pessoas. Uma chacina em Porto Alegre, na nossa Zona Norte. O governo federal também identifica pagamentos indevidos de agora em números reais, 3,89 bilhões no Auxílio Brasil. Quem deu essa informação foi a CGU. Também um incêndio que houve no Cremers, em Porto Alegre. Ele está sendo, as suas causas ainda não identificadas, estão sendo investigadas pela Polícia Federal. A Polícia Federal também identificou depósitos em dinheiro vivo por Mauro Cid na conta da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Mas a defesa do presidente acusa que há perseguição política nesse caso, o que eu concordo e também acredito que isso esteja acontecendo. Agora sim, para nós funcionários públicos, a crise no IP Saúde, entidades propõem, eu acredito que é uma boa proposição, que se mantenha o sistema atual para os já associados e inalterado, e que crie um outro aos novos servidores. Eu acho que essa é realmente uma opinião e tem um fundamento imenso. Também agora em números, no jogo Corinthians e São Paulo, o jogo chegou a ser interrompido pela arbitragem. E a torcida do Corinthians, com cantos homofóbicos, foi denunciado, segundo o relatório do árbitro, no Superior Tribunal de Justiça Desportivo. E o time do Corinthians pode perder os pontos. Também o Mano Menezes, treinador do Inter, agora falando de futebol também, ele evita comentar sobre a nova derrota que o Inter teve.
e a diretoria confirma a sua continuidade. Segundo a diretoria, não os torcedores, o Mano continua firme no seu cargo. Dentre essas notícias, também tem uma notícia que o ex-presidente Jair Bolsonaro transferiu $135 mil para uma conta nos Estados Unidos por medo do governo Lula. Quem disse isso foram os advogados. A Shein dá sinais de aproximação com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também diz que garante insulina por apenas 45 dias. Então está preocupante isso aí, principalmente para quem precisa. A pérola do ministro Gilmar Mendes, ele diz que o Brasil passaria de 1 milhão de mortos pela Covid, se não fosse o Superior Tribunal Federal. É o ministro Gilmar Mendes, né? No futebol também o Ipiranga rescinde o contrato com o jogador investigado por manipulação de apostas. Então, já tomou a sua providência o Ipiranga de Erechim. Um objeto também não identificado caiu do céu e atingiu um veículo. Isso aconteceu lá no litoral gaúcho. Repetir como no preâmbulo, no litoral paulista. Então, um objeto não identificado caiu do céu, veio de cima, e atingiu um veículo no litoral paulista. Eu insisti, havia falado no preâmbulo da mesma forma. Também o Uruguai oficializou a contratação do técnico Marcelo Bielsa. Então, é ele, o Bielsa, do técnico do Uruguai. Mas agora sim, quase ao término do nosso programa, nessa segunda-feira, foi um programa que nós gostamos demais, foi muito bom, muito atraente. E lembrando, amanhã sim, amanhã nós teremos a nossa live aqui nos estúdios da nossa emissora. E o Sargento Portela é o convidado especial. 20h30 iniciamos. Eu espero que vocês, também do Pauta Livre, assistam também essa live, que ele vai falar tudo do encontro dos veteranos do 11º BPM, que acontecerá lá na sexta-feira. E com isso, é o programa Pauta Livre, que tudo que é bom tem início, meio e fim. Nós já tivemos o início, já tivemos o meio e agora temos o fim. Ele chegou, mas além da live de amanhã, o programa Pauta Livre, aí sim, será lá na quarta o nosso encontro, 21 horas. O nosso muito obrigado, o nosso boa noite. Fiquem com Deus. Nosso encontro amanhã, então, na nossa live, e quarta, o Pauta Livre. O nosso boa noite e obrigado por vocês, por estarem conosco.